Deixa eu compartilhar isso aqui com você. Estava conversando com uma amiga da psicanálise e a gente troca algumas ideias, né, sobre pacientes sem entrar no código de ética. Mas nós trocamos algumas ideias, né, sobre o tratamento e coisa e tal. E ela trouxe um caso para que a gente conversasse a respeito. E aí nós terminamos aquele assunto, né? Nós falamos de revisão, tá? Nós podemos fazer revisão entre terapeutas. Então, nós terminamos aquele assunto, né? Olha, encaminha o psiquiatra, não está tendo retorno. Então, a melhor coisa que você faz é encaminhar. Essa semana passada, semana que passou, eu encaminhei uma pessoa, né, para o psiquiatra, para que haja um diagnóstico, para que a gente verifique o que possa ser trabalhado. E até naquele momento, o psiquiatra, ele verifica o que é melhor, se é a psicanálise, se é um psicólogo. De repente, ela não vai desenvolver, que ela desenvolve melhor com o psicólogo. De repente, ela não se habitua com o psicólogo, ela volta para a psicanálise. O que importa é que o nosso paciente se desenvolva, que ele consiga ter a resposta daquilo que ele veio buscar. A resposta está dentro dele, mas muitas vezes nós não conseguimos acessar. E quando você tem um diagnóstico, você consegue acessar porque você entende a patologia. E essa pessoa, ela não tem um diagnóstico. Então, como as patologias elas são primas, muitas vezes prima primeira, nós não conseguimos de imediato. Até um psiquiatra, às vezes ele demora a entender o diagnóstico daquele paciente, ele precisa de um tempo a mais conversando com aquele paciente, uma consulta, 2, 3, entendendo o desenvolvimento dela. Ok, falando sobre isso, nós estabelecemos e aí a gente entramos num assunto paralelo. Ela falou, Paty, como que tá a questão de pro bono? Falei, olha, eu não tenho feito, eu tô pouquíssimo tempo, né, que os atendimentos que a gente oferta, né, gratuito, eu não tenho feito, eu tô com muito pouco, tô com bastante pouco tempo, ficou meio notário aqui, né, bastante pouco tempo, eu estou com pouco tempo e os pacotes que eu fechei têm se renovado, então, portanto, eu não estou conseguindo. E ela falou assim, olha, eu estou com um caso, eu queria compartilhar com você. Diga, estou muito chateada, porque uma pessoa da minha congregação, ela é protestante, eu atendi e ela estava num momento assim muito delicado, então assim, eu senti que tinha necessidade, né, porque assim, dava 50 minutos, ela continuava ali, tinha muito para falar, né, chorando e coisa e tal, então eu comecei a fazer imersão com ela, algumas sessões, a maioria foi imersão, foi de 2 horas, e eu fiz pelo menos uns 2 meses de atendimento com ela gratuito. E depois eu comecei a cobrar, né? Cobrei um valor bem baixinho mesmo, assim, bem significativo. Para que até ela valorizasse, né, a consulta que estava sendo feita. E logo ela achou um meio de sair, de não continuar, eu ouvindo. E aí eu fiquei sabendo que ela reclamou sobre a minha pessoa. Eu, nossa, como assim? Ela reclamou que não estava valendo a pena, que não estava ajudando, que era demorado demais. E que, assim, eu fiquei bem chateada com ela, sabe? Porque, assim, eu me dediquei de coração. Eu realmente acolhi. Eu acolhi. E o período de praticamente 2 meses ali de terapia que eu fiz com ela, foi totalmente gratuito. Ela simplesmente na minha comunidade, e isso é ruim, porque me queima também. Falei pra ela, não, isso não vai te queimar. Sabe por quê? Porque ela, com certeza, quando você colocou os questionamentos que o paciente traz o assunto, e você simplesmente faz as provocações, que é o questionamento para ele, mas isso aqui assado. Né? E tem aquelas questões que são padrões, né, que se repete. Padrão de repetimento, ele repete as situações, repete o que aconteceu com a mãe, com o pai, com a irmã, e nós temos que quebrar, né, nós falamos até maldição hereditária, né, na religião, e a gente quebra aquilo ali, né, quebra aquele padrão que está se autoafirmando nas suas gerações. E aí ela tinha colocado para ela sobre isso, né, que era um relacionamento que não era legal, mas às vezes a pessoa ela não está com maturidade e ela não está ainda disposta a sair daquilo. Então, quando não tem esse firmamento, a pessoa ela vai preferir transferir a responsabilidade para o profissional, que ele não é bom, que ele não é legal, que os conceitos não batem, que a forma de ver a vida não bate, que não estava influenciando em nada, que não estava resolvendo nada, assim, sempre vai transferir. Um exemplo mais claro.
Eu estou fazendo acompanhamento com a nutricionista, então minha amiga me pede, você tá fazendo? Eu preciso emagrecer também, você pode compartilhar comigo? Posso. Então, eu compartilho com ela, eu estou seguindo o que a nutricionista me passou, mesmo que eu não concorde, mesmo que eu não goste, mas confiando no trabalho dela e vendo que aquilo vai dar resultado, porque no fundo a gente sabe o que dá resultado, né? Eu começo a fazer. Mesmo com muita preguiça e sem coragem, eu faço o exercício. E mesmo que eu queira comer uma barra de chocolate, eu evito. Então, dentro desse contexto, eu vou ter resultado, porque eu estou fazendo sacrifícios e eu estou acreditando no propósito, na proposta que me foi colocada, porque eu apresentei o que eu quero, o que eu preciso. E o profissional me apresentou o que eu preciso fazer para chegar onde eu quero. Só que a outra pessoa, ela não quer virar a chave, ela não quer fazer mudanças, ela quer ter o corpo e a saúde naquele type, naquele nível, porém, sem deixar de comer as gulusemas, sem fazer exercício, né? Continuando comendo seus quilos de chocolate, mas aí ela simplesmente desiste. E tempos à frente você a encontra e pergunta, e aí, como é que você? Você tá bem? Você tá usando aquela injeção, tá? Você tá usando? Não, eu só segui o que a nutricionista passou. E assim, muitas coisas nós sabemos que é hábito, a gente sabe o que tem que ser feito. E a outra pessoa diz, eu não me identifiquei, não, achei muito difícil. Nossa, eram umas coisas caras que a pessoa passava. Não, e aqueles exercícios. Ou seja, é mais fácil culpar o profissional pelo seu fracasso de você não querer tomar atitude. Como assim seu fracasso? Toda vez que eu tento iniciar algo e não começo, eu fracassei, mas não significa que eu tenho que continuar me fracassando naquilo ali. Eu posso me fortalecer no fracasso. Eu fracassei várias vezes em muitas coisas. Recentemente, eu estava com 11 quilos acima do peso. 11 quilos acima do peso. E muitas vezes eu fracassei. Vou começar amanhã a minha dieta. Eu ia lá e sabotagem. E aquele sentimento, eu fracassei mesmo. Esse é o sentimento que nós temos de fracasso. Eu vou ler aquele livro. Vou começar a ler aquele livro. E cadê que eu li o livro? Eu comprei um livro em inglês, DSM-5. Eu vou começar a ler porque é inglês e eu vou melhorar meu inglês e vou entender também, né, sobre a minha área no inglês. Cadê que eu começava? E aquele sentimento, qual que é? De fracasso. O sentimento é esse, não é outro. É de impotência, de não consigo. Mas o meu cérebro, ele não está disponível para fazer mudanças. E para mim fazer mudanças, ele vai reagir. E ele vai reagir o contrário. Não vai, não precisa. Fica aqui, acomoda, aqui tá bom. Assim é a vida. Então, para você fazer as mudanças necessárias, você tem que querer e você tem que entender o que você quer. Quando nós cuidamos de pessoas que têm codependência, que têm dependência emocional, homens ou mulheres, é uma reação, mas é uma reação complicada, porque a pessoa tem muito afeto, ela tem muito apego, ela não se vê sem aquela outra pessoa. E eu disse para minha amiga, não se defenda. Não se defenda. Muitas pessoas que vai vir falar para você, ela vai vir falar até porque ela quer saber o que está acontecendo, o que aconteceu, e nós temos um código de ética. Ela falou, não, mas eu não vou me defender. Eu falei, não, deixa que a vida resolve. A vida encaminha de mostrar os resultados. A Maria tá magrinha, tá pelo menos com o corpo bem mais esbelto, tá organizada. E a Joaquina, ela tá com sobrepeso, ela até conseguiu 5 quilos a mais. Por quê? Porque essa aqui, ela preferiu ocupar o profissional do que tomar a atitude de mudar a sua vida. E essa aqui, ela se proporcionou a ter a ajuda. Então, não é questão do que bate e do que não bate, é questão do que você quer para sua vida. Assim funciona a terapia. Se você não se identifica com um profissional, procura outro. Se você não gosta da forma que um profissional coloca as coisas, procura outro. Tá ouvindo agora um depoimento num canal que fala sobre divórcios, e a guria falou a respeito, eu não consigo lidar com psicólogo, eu não gosto da linha de tratamento psicólogo, a questão minha é com terapeuta, com psicanalista.
É direito dela. Tem pessoas que não gostam de tratar com psicanalista, preferem psicólogo, é um direito dele. Agora, o que nós não podemos fazer é sair denegrindo pessoas porque nós não tivemos atitude e o reconhecimento de entender que nós não tomamos atitude ali de resolver a situação, de virar a chave. É difícil? É difícil. Quantas vezes você já fracassou numa dieta que você tentou e você parou? Você foi para academia, fez e parou novamente. Foi lá, renovou o contrato e não foi novamente. Quantas vezes você iniciou a estudar inglês e não continuou? Quantas vezes você falou assim, eu não vou mais gritar com as crianças, eu vou, olha... E você estava lá gritando. Quantas vezes você falou para você, eu não vou responder essa pessoa desse jeito mais. Na próxima vez que essa pessoa me provocar, eu vou olhar para ela e vou falar assim, não entendi. O que você disse? Quantas vezes você que convive com pessoas passivo-agressivas, aquelas que fazem brincadeira de mau gosto, brincadeiras que te diminui, te menospreza, quantas vezes você falou assim, da próxima vez eu assinalo para ela que eu não gostei, que aquilo não é legal, ela tá me constrangendo, e você simplesmente engoliu mais uma vez caladinho e virou ali uma chacota de todo mundo, que para um é engraçado, para o outro é desagradável. É uma decisão sua, cabe somente a você. Então, não é legal que a gente saia culpando, terceirizando a nossa responsabilidade. Não é o profissional nutricionista que não foi bom. Fui eu que não acatei com o que era necessário. E às vezes, quando a gente vai em algum profissional que a gente não gosta e que a gente não se identifica, a gente muda. Não tem só um. Agora, quando eu não quero mudar quem eu sou, aí eu não posso ficar buscando, terceirizando pessoas para culpá-las. Não é carregar sentimento de culpa, é reconhecer quais são suas falhas. Porque se você não reconhece e não tem a autorresponsabilidade, você não vai conseguir virar essa chave nunca. Ou virarão a chave para você. E aí é o que eu disse para minha amiga, deixa que a vida revela. Deixa que a vida revela. Duplicata, nós já aprendemos, ela chega para todo mundo. Quem não toma atitude agora de mudar, de fazer as mudanças, pode deixar que a vida encaminha de mudar tudo, de uma forma ou de outra. Então não se preocupe, com o tempo tudo se revela. Fica quieta, deixa que a vida responde por você, porque é assim que eu sempre fiz. E você já conheceu alguém assim, que você foi lá e levou um copo de açúcar, e quando você se afastou, você entendeu que aquela pessoa, ao invés de falar que bom que fulano me trouxe copo de açúcar, diz, nossa, aquilo ali é ruim, ó. Ao invés de trazer um copo com açúcar, trouxe um copo que nem estava cheio com açúcar. Sempre vai haver pessoas assim, mas elas não definem quem você é. Não deixe que o mal transforme você em uma pessoa má. Deixe que a luz que habita em você sempre venha iluminar o lugar que você está. Lute sempre contra o mal. E o primeiro mal que nós lutamos é o que está dentro de nós, não deixando que a raiva, o rancor e o ressentimento molde nossa vida. Faça que isso seja o nosso cargo-chefe. Então, não tenha que provar nada para ninguém. Seja você mesmo. A vida encaminha de devolver cada duplicata. E eu te garanto que ela devolve, porque eu pago, tu paga, ele paga, nós pagaremos. É assim. E você, o que você pensa sobre isso? Já conheceu alguém assim? Terceiriza problemas, não assume suas responsabilidades e ainda acha de criticar e difamar quem tentou ajudar? Conta aí pra nós.